Você sabia que quando estamos perdendo a consciência, o nosso ego se apega às coisas que efetivamente são mais importantes para a nossa consciência, para a nossa personalidade? E isso é muito bem trabalhado, muito bem apresentado no filme The Father, interpretado pelo ator Anthony Hopkins, que inclusive ganhou o Oscar ano passado por essa bela interpretação. E é sobre esse filme que a gente vai falar hoje, trazendo uma análise psicológica de uma perspectiva que você ainda não viu. Vem comigo. Seja muito bem-vindo, meu nome é Edilano Cavalcante e esse é o canal Cena Invisível, um canal sobre cinema e psicologia. E o filme de hoje é o filme The Father, o filme ganhador de 2 Oscars no ano passado, um por melhor adaptação de roteiro e o outro para o ator Anthony Hopkins por melhor interpretação, que foi genial. Bom, então vamos fazer primeiro uma análise referencial do filme, fazendo um breve resumo para quem ainda não viu, consiga entender um pouco do que a gente está falando. E para quem viu, também vai intensificar um pouco esse debate. O filme conta a história de um homem de classe média, na terceira idade, que está perdendo a memória e tem dificuldade de entender o que é realidade e o que são fragmentos dessa memória que ele está perdendo aos poucos. A estrutura audiovisual que é trabalhada para nos convencer de que aquele universo está acontecendo efetivamente na cabeça do personagem é muito convincente e a gente entra nesse universo com toda essa força. Então, uma das dicas que eu dou para quem vai assistir o filme é: preste bastante atenção nos detalhes da interpretação, nos movimentos de cena, nos cortes de cena e mergulha nesse filme. Se você quer ter uma experiência de verdade no que é acompanhar uma pessoa com mal de Alzheimer a partir do ponto de vista dela, mergulhe efetivamente nesse filme. Segundo Jung, o nosso ego é o centro da nossa consciência. É ele que nos direciona a olhar e ter uma relação, um ponto de vista, uma perspectiva sobre um assunto. É a partir do nosso ego, que é o centro da nossa consciência, que a gente vai fazer julgamentos, fazer reflexões, fazer objeções, concordar ou discordar com algo. Então é como se a nossa consciência fosse um carro e o ego fosse a direção do carro. Então é o ego que pega aquela consciência, aquela forma de olhar para o mundo, de lidar com o mundo e direciona para qual lado ela vai se ajustar. Se ela vai para a esquerda, se ela vai para a direita, né? Usando a analogia aqui do carro, se ela concorda, se ela discorda, o que ela acha, qual é o ponto de vista que ela tem. Então o ego é como se fosse esse coração da nossa consciência. E aí, a partir dessa estruturação do nosso ego, a gente cria uma persona ou algumas personas para lidar com a sociedade. A gente cria uma persona para lidar com o nosso cotidiano do trabalho, né, para entregar as demandas que precisam ser entregues, para lidar com aquela equipe de profissionais. A gente precisa adaptar essa persona para a nossa casa, para lidar com os nossos familiares. Se você é pai, se você é mãe, você vai ajustar o seu comportamento para lidar com o seu lar, com a sua família, assim também como seus amigos. Enfim, você vai ajustando a sua persona para lidar com o cotidiano, com a sociedade, a partir dessa centralização do ego. Quando a gente está perdendo a consciência por algum motivo, essa persona, essa estrutura visual que a gente externiza, ela é fragmentada por quê? Porque o ego passa a não ter mais direcionamento do que é o certo, do que é o errado. Ele não tem mais o parâmetro do momento, da razão. Então ele acaba perdendo a sua direção. E a personalidade também começa a ser fragmentada. Então a perda da consciência é essa perca do seu centro, da sua direção, do seu ego. Quando a nossa persona está fragmentada, a nossa consciência ela luta para se apegar às coisas que efetivamente a gente priorizou como importante. Então, se durante o dia você tem diversas atividades de trabalho, na sua vida social, sua vida pessoal, com os amigos, com a família, enfim, essas atividades têm um peso, uma relevância psicológica para você e que só você sabe. As pessoas não vão conseguir acessar esse peso, essa relevância como você consegue acessar, porque é a sua consciência, é o seu ponto de vista. Em The Father, a gente vê a luta do personagem tentando manter a consciência, se apegando nas coisas que ele um dia achou importante, que para ele um dia foram relevantes. A gente vê o personagem tentando se apegar à sua autossuficiência, a manter a sua independência de estar se virando sozinho, de estar resolvendo seus problemas, mas ao mesmo tempo a sua memória fragmentada não permite que ele seja convincente com essa ação.
ele não consegue nos convencer, nem convencer a filha e as pessoas que estão ao redor que ele é capaz de se virar sozinho. A sua memória já não tem mais esse poder. E aí tem essa luta, esse embate entre a consciência e essas memórias fragmentadas. Então a primeira coisa que ele vai perdendo é essa independência, esse poder de autocontrole psicológico, pessoal, consciente. Outra coisa que é muito explorada nesse filme é o apego do personagem com os seus bens. Esse personagem está muito apegado às coisas que ele conquistou materialmente. Então ele está apegado ao apartamento, ele tem medo que o apartamento seja tirado dele, que ele saia do apartamento. É como se a persona dele de independência, de homem, de força, estivesse ligada aos bens que ele conquistou durante a vida. E isso também é tirado dele. Ele perde essa relação aos poucos, porque ele não consegue dominar aonde ele está, que lugar efetivamente ele faz parte. Se ele está na casa da filha, se ele está na casa dele, se ele está em um outro lugar, se ele está no consultório, enfim, ele não sabe onde ele está. Porém, aquela memória fica latejando na mente dele, fica batendo de encontro na mente dele, como se ele estivesse toda hora perdendo algo. Isso vai gerar impacto no próximo ponto que a gente vai abordar, que é a perca da razão. Quando a nossa memória começa a ser corroída, começa a ser fragmentada, a nossa razão também passa a ser fragmentada. A gente passa a não saber quem somos efetivamente. A gente passa a ter dúvida do que a gente está falando, do que a gente viu, do que a gente concorda ou discorda. E nisso o filme explora muito bem. Assim, o jogo de cena, de interpretação, de montagem, como eu já falei para vocês, explora exatamente isso. A gente, como espectador, fica confuso, porque a gente é colocado no ponto de vista do personagem que está tendo o lapso de memória fragmentado. Então a gente acaba falando assim, cara, mas eu vi isso também. O que está acontecendo comigo, né? Então essa experimentação desse universo, dessa consciência frágil, a gente passa a dividir com o personagem. E a gente passa a sentir a dificuldade que ele também está sentindo. Por quê? Porque a gente, mesmo consciente de quem somos, a gente experimenta aquela perca da razão. A gente acompanha aquela perca da razão. A gente percebe que a gente não está tendo controle efetivo do que a gente está vendo. Por isso que eu falo para vocês, vejam o filme com atenção para que vocês consigam mergulhar nessa experiência que o filme nos permite mergulhar. E uma das coisas que me chocou muito nesse filme foi acompanhar a fragmentação dessa mente, desse personagem, tentando se apegar a algumas coisas que ele selecionou enquanto importante, ao mesmo tempo que ele perde a capacidade de acompanhar a linearidade da vida, de fazer escolha, de saber qual momento ele está, o que ele está fazendo, o que aquelas pessoas representam ou deixam de representar para ele, que lugar ele está naquele momento, que escolha ele precisa fazer para resolver algum tipo de problema, algum tipo de situação. Tudo isso vai se perdendo, vai caindo de sua mão como se fosse água. Ele perde a estrutura de si mesmo. Pegando toda a referência que esse filme conseguiu nos passar, eu queria te perguntar: se a sua consciência fosse uma biblioteca de livros baseado em sua personalidade, em seus pontos de vista, em sua relação com a sociedade, que tipo de livros você encontraria nessa biblioteca? E se no final de sua vida ou em algum momento que você estivesse perdendo a consciência, você tivesse que se apegar a algum desses livros, que sustentabilidade esses livros lhe dariam para que você conseguisse manter a sua consciência de pé, para que você conseguisse fazer as escolhas coerentes de um ser humano, mesmo no momento de fragilidade, mesmo que você estivesse ali abalada, tensa, porque não é só na velhice, não é só com o Alzheimer que a gente pode perder a memória. A gente pode perder a memória temporariamente, por um momento, por um estado de tensão, pelo nervosismo, enfim, por vários motivos a gente tem esses lapsos de memória, como a gente chama. E quando a gente tem esses lapsos de memória, é na nossa consciência fortificada, são nas nossas colunas de consciência que a gente vai buscar se assegurar, vai buscar se restabelecer. Então, se você hoje tivesse essa composição dessa biblioteca a partir da sua relação com o mundo, a partir dos seus pontos de vista, a partir das suas escolhas, a partir do seu ego individual e da sua relação com o coletivo, como você acha que você se apegaria a essas memórias? Seriam memórias fortificadas, profundas, ou seriam memórias superficiais, frágeis, com apego a coisas materiais, com apego a remorsos, com apego
coisas de pouca estrutura, de baixa estrutura. Pegando também uma referência dos contos de fada, será que sua consciência seria como a casa do porquinho que fez a estrutura de palha, de folhas, ou seria como a do porquinho que fez a estrutura de pedras, de tijolos, de cimento, que não cairia com o sopro do lobo, né? Esse lobo seria as nossas fragmentações, a nossa perca de memória, as nossas fragilidades emocionais, e essa casa, ou de palha, ou de pedra, ou de tijolos, seria a nossa resistência, a nossa proteção de se apegar às coisas muito mais profundas, de estar ligado ao mundo, a coisas muito mais profundas do que a superficialidade, as coisas frágeis que rapidamente se dissolvem quando estamos em apuros. E para fechar aqui meu ciclo de referências e provocações, eu queria apresentar um pequeno trecho de um vídeo para vocês e em seguida a gente conversa um pouco mais. Nesse vídeo você percebe a força da música invocando a personalidade de uma mente fragmentada, mas que no passado teve uma grande dedicação a algo importante, a arte de dançar, a arte de se apresentar, de uma bailarina. Então esse é um exemplo muito forte das coisas que efetivamente ficam na nossa base, na nossa memória primordial, no nosso ser para além das pessoas que a gente apresenta para o mundo. Mesmo quando a gente não tem estrutura suficiente, o nosso corpo manifesta essa relação com o nosso inconsciente pessoal e vai buscar lá no fundo da memória que efetivamente é importante e invoca isso para o mundo e apresenta isso como uma forma simbólica. Então, se você gostou desse conteúdo, se manifeste simbolicamente aqui nesse canal, deixa seu like, deixa um comentário com sua opinião e se gostou mais ainda e quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreva no canal, que a gente está se esforçando para semanalmente estar lançando conteúdos novos, reflexões e análises psicológicas para que isso seja um triângulo de sabedoria entre o cinema, a psicologia e o público, que somos nós. Muito obrigado.